tema do nosso trabalho é Problemas ambientais na Amazônia e o aumento das queimadas e suas consequências. Este foi dividido em 12 tópicos, cujo primeiro é Características Gerais. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, se localizando no Brasil, Peru, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Guiana, Suriname, Equador e Guiana Francesa. A área total da Grande Amazônia é de 7.584.421 km². Só em território brasileiro existe 5 milhões de km² de floresta. Mais da metade da sua vegetação, 61%, encontra-se em território brasileiro, entre os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Pará e Roraima. Nesta gigante floresta tropical vivem 60 mil espécies de plantas, mamíferos, répteis, invertebrados, anfíbios, peixes e pássaros. Cerca de 15% da biodiversidade do planeta. Sem contar a bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, possuindo 7 milhões de km². A Amazônia possui aproximadamente 30 mil espécies de plantas, sendo essas 2.500 espécies de árvores de grande porte. Sua vegetação é dividida em mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. Mata de terra firme. Fica localizada nas áreas mais altas e por isso não são atingidas pelas enchentes periódicas. Possuem árvores de grande porte. Dentre destas temos árvores cobiçadas para a elaboração de móveis, como o mogno e o cedro. Mata de várzea. É localizada entre a mata de terra firme e a mata de igapó. São atingidas pelas enchentes em algumas épocas do ano. Normalmente brotam quando a água está baixa e dão frutos quando no período das enchentes. Podemos encontrar nesta a seringueira, árvore famosa pela produção de borracha. A mata de igapó se localiza nas regiões mais baixas da floresta amazônica. Estas são muito mais suscetíveis a enchentes. Nesta mata encontra-se talvez a planta mais famosa da Amazônia, a Vitória régia. Essa imagem ilustra a distribuição dessas matas na Amazônia. A Amazônia é o bioma brasileiro com maior riqueza de espécies de fauna. Ela abriga mais de 73% das espécies de mamíferos e 80% das aves existentes no território nacional. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, esse bioma abriga 10% das espécies de primatas do mundo. Nesse slide, a gente pode ver alguns animais que são presentes nessa região. Porém, alguns estão em situação de perigo, como o boto cor-de-rosa, e outros em situações vulneráveis, como o peixe-boi da Amazônia, a ariranha, a onça-pintada, o macaco-aranha e o tamanduá-bandeira. Nessa montagem, a gente ainda pode ver mais espécies que se encontram em situação de perigo, como o gato do mato, e outras em situações vulneráveis, como o gavião real, a ararajuba, a anta, o papagaio de peito roxo e o tatu canastra. Um dos problemas que a Amazônia enfrenta é o tráfico de animais silvestres. É difícil calcular o tamanho do mercado ilegal de compra e venda de animais silvestres, já que a regra da clandestinidade é justamente operar fora das vistas da sociedade e do rigor da lei. As estimativas apontam que anualmente cerca de 38 milhões de animais são afetados pela caça e comércio ilegal no país. São vários os fatores que facilitam o comércio internacional ilícito, como o suborno, as leis e penalidades fracas, corrupção generalizada, contrabando, lavagem de dinheiro, fraude, falsificação, entre outras. Essa ação dizima ecossistemas e ainda coloca em risco a saúde pública. Alguns pesquisadores acreditam que a Covid provavelmente foi transmitida aos seres humanos por animais traficados. A teoria desses pesquisadores é que provavelmente em algum lugar da China, um morcego voou e deixou para trás rastros de coronavírus em seus excrementos que caíram em meio à vegetação de alguma floresta. Um animal silvestre, possivelmente um pangolim, procurando inseto para se alimentar, fez contato com os excrementos e com o vírus. Eventualmente, um deles foi capturado e entra em contato com um ser humano e, de alguma forma, acaba infectando alguém, e esse indivíduo, por sua vez, acaba transmitindo o vírus a outras pessoas que ele teve contato. Um dos objetivos desse tráfico de animais silvestres é a domesticação deles, e isso leva à captura, ao tráfico, venda, leilão e até mesmo submetem esses animais a competição e concursos. Muitos animais sofrem com esse tráfico, mas alguns são mais visados. Os peixes ornamentais, como por exemplo o tetra azul e o tetra cardial, eles são destinados a aquários domésticos.
O pirarucu é um dos maiores peixes de água doce do mundo e ele é capturado ilegalmente na natureza. Antas e porcos do mato e outros mamíferos são vendidos no Brasil como carne de caça. Dentes, cabeças e peles de onça pintada são enviados à China, tanto para uso na medicina tradicional ou como artigo de decoração. Quando a gente fala de tráfico de animais silvestres, é preciso levar em consideração alguns pontos. Existe uma rota do tráfico, a maioria é feita por via terrestre, entre os países exportadores e os consumidores. E esses animais são contrabandeados em péssimas condições, por exemplo, dentro de caixas, pelo correio, bagagens de mão. E no Brasil, a caça e o comércio predatório e indiscriminado da fauna silvestre passaram a ser ilegais em 1967. E desde então, existe uma lei federal, que é a Lei de Proteção à Fauna, que diz o seguinte: os animais de qualquer espécie, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro constituído a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedade do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanho. Entretanto, esse comércio ilegal ele movimenta de 10 a 20 bilhões de dólares por ano e é a terceira atividade ilícita do mundo depois de armas e drogas. Por ano, é uma média de 38 milhões de animais retirados do Brasil. E para cada produto animal comercializado, pelo menos 3 espécimes são sacrificadas. E quando é o comércio desses animais vivos, de 10 traficados, apenas um sobrevive. Para piorar, a pena vai de 6 meses a 1 ano de prisão. Como é considerado um crime de menor poder ofensivo, as penas se convertem em prestação de serviço à comunidade, e a multa varia de 500 a 5 mil por cada animal, o que é considerado pouco se for ver o lucro que eles têm. Por fim, temos os tipos de tráfico. Existem os animais para colecionadores particulares, quanto mais raro for o animal, maior é seu valor de mercado. Existem os animais para fins científicos, porque algumas espécies fornecem substâncias químicas que servem como base para pesquisa e produção de medicamentos. Outros são os animais PET, que é a domesticação, e a modalidade que mais incentiva o tráfico de animais silvestres no Brasil. E os produtos de fauna, que é o couro, a pele, penas, garras e presas, que são vendidas para o mercado de moda e souvenir para turistas. A região amazônica concentra mais de 20% de água doce de todo o planeta, tendo como seu maior e principal rio o Rio Amazonas, com mais de 1.000 afluentes. Com 7 milhões de quilômetros quadrados, ele começa na Cordilheira dos Andes, no Peru, e atravessa todo o norte da América do Sul. Na Amazônia existem também outros importantes rios, como o Rio Xingu, Rio Solimões, Rio Inhamudá, Rio Negro, Rio Tocantins, Rio Tapajós e Rio Araguaia. No Brasil existem cerca de 818 mil indígenas e com 274 línguas diferentes. Apenas 13,8% das terras desse país estão delimitadas para os índios. A Amazônia Legal abriga a maior parte dessas terras e povos, dos quais dependem da floresta para perpetuarem seu modo de vida. Os povos da Amazônia se alimentam da fauna de maneira sustentável, por meio da caça e pesca, e utilizando dos meios que encontram na floresta para se precaverem de insetos e realizar seus rituais, como a gordura do peixe-boi para fazer pomadas e do ritual de passagem, onde jovens colocam formigas na mão. Outro tópico do nosso trabalho são os impactos das atividades econômicas. Primeiro é a agricultura. É uma das maiores atividades econômicas do Brasil, mas na Amazônia o seu incentivo é questionável, já que o retorno econômico da agricultura extensiva é de 10% contra 71% da exploração madeireira de manejo sustentável. Grande parte da agricultura familiar nessa região é pobre em recursos e tecnologias e persiste baseado nos nutrientes advindos da floresta, convertidos através do secular sistema de corte e queima. A suavização da agricultura e a recuperação de áreas abandonadas em certas regiões diminuiria a pressão sobre as florestas. No caso da exploração madeireira, a gente tem a região amazônica como uma das maiores produtoras desse material. Ela já utiliza 350 espécies de árvores para fins comerciais, mas a falta de planejamento nessas atividades gera um desperdício de cerca de 60% nas serrarias. A exploração racional não esgota o recurso, ela reduz desperdícios e, comparada à agropecuária extensiva, ela gera o dobro de empregos e paga um salário 4 vezes maior.
A certificação florestal é um mecanismo que assegura ao consumidor que determinado produto provém de áreas bem manejadas. Ele incentiva a produção de exploração às madeireiras de impactos reduzidos e a qualificação da mão de obra, trazendo benefícios sociais e aumentando o retorno econômico da atividade. O retorno econômico da pecuária extensiva na Amazônia é apenas 4%. Este número não se compara contra os 71% da exploração madeireira de maneira sustentável. Se o caráter extensivo fosse substituído pelo intensivo com manejo sustentável dos solos, a pecuária poderia continuar crescendo e as pastagens atuais suportariam o dobro do rebanho, sem a necessidade de abertura de novas áreas, como ocorre na Amazônia. A pecuária extensiva é um ciclo vicioso e representa um problema grave, pois o abandono de terras leva os agricultores a matar novas terras para seguir produzindo, dando um alto impacto ambiental e baixo rendimento econômico. O garimpo foi considerado uma atividade essencial durante essa pandemia, mesmo quando há diversas denúncias de ações ilegais. O Estado devia prevenir e impedir a presença destes garimpos, sobretudo em terras indígenas. Além do nível de degradação assustador, o garimpo muda os cursos dos rios. A mineração na Amazônia é uma prática muito antiga por conta do seu potencial mineral. Infelizmente, a cultura empresarial do lucro a qualquer custo resulta em uma falta de comprometimento com a questão socioambiental. Outro problema é a falta de fiscalização e a falta de capacitação da mão de obra para lidar com as boas práticas de mineração já existentes. No Brasil, a mineração sempre teve um histórico de desorganização que perdura até hoje. Além do mais, o lucro arrecadado mal chega nas mãos do trabalhador, causando ainda um atraso na melhoria do índice de desenvolvimento humano. O próximo tópico é desmatamento e queimadas. O desmatamento e as queimadas são práticas humanas muito ligadas e consequentes uma da outra. De modo geral, entender que, ao realizar a retirada da cobertura vegetal, ocorrem as queimadas, pois queimam-se as plantas menores para usufruto da madeira de maior porte. No caso da Amazônia, essa lógica é aplicada. O uso da madeira como matéria-prima e como fonte de energia, estando associada à técnica da queimada, é algo comum. Atualmente, grandes áreas dos principais biomas do mundo sofrem essas ações desenfreadamente, como é o caso das florestas tropicais e equatoriais. A floresta amazônica vem sofrendo com essas ações de maneira agressiva nos últimos anos. Na Amazônia, quando há algum foco de queimada e incêndio, não há possibilidade desse fogo ter sido causado de forma natural, porque ela possui condições climáticas que fazem dela uma floresta úmida e de altas temperaturas durante praticamente todo o ano. Dessa forma, a gente pode encontrar três tipos de queimadas nesse bioma: a que renova o pasto, a que desmata grandes áreas e o fogo em áreas já desmatadas, que é chamado de incêndio florestal. Quem realiza isso geralmente são fazendeiros, criadores de gado, que ateiam fogo nas áreas já desmatadas. Mas ao fazer essa queima, fagulhas podem ser levadas para outras áreas que, se estiverem degradadas, dá início a uma queimada gerando outro foco. Essa prática também pode ser feita por pequenos agricultores e nativos da região, que usam o fogo para limpar uma pequena área e cultivar leguminosas para a própria subsistência. Entretanto, essas populações ateiam o fogo de forma controlada, porque eles necessitam da floresta para sobreviver. Então, não são os grandes vilões dos desastres ambientais ocasionados pelas queimadas. É nítido que há uma relação entre desmatamento e queimada, visto que grande parte da queima ocorre em áreas já desmatadas, dando uma continuidade na degradação do bioma. Algumas causas são o pouco saber ambiental, conhecido como analfabetismo ambiental, a expansão da fronteira agrícola e pastoril e a fragilidade de aplicabilidade das leis ambientais. Isso gera algumas consequências terríveis a nível local, regional, nacional e até mundial, porque com o movimento de rotação do planeta, algo que ficaria restrito a uma região acaba se espalhando por outras por ação de massas de ar. Na Amazônia, que é uma região de clima úmido e quente, o fogo acaba desequilibrando o habitat ao destruir árvores e afugentar animais para áreas que não são de sua origem, podendo extinguir várias espécies da fauna e da flora com a morte de animais da região. Com a diminuição das árvores devido às queimas e ao desmatamento, as chuvas também diminuem, prejudicando populações que estão distantes do problema. Há também questões relacionadas à saúde humana, como problemas respiratórios, aumento da poluição e da sensação térmica na região, entre outras. Getúlio Vargas, com a Marcha para o Oeste, contribuiu para o povoamento da região Norte e Centro-Oeste.
com o surgimento de cidades e abertura de estradas, aumentando assim a prática de queimadas e desmatamento na região amazônica. Juscelino Kubitschek queria urbanizar e industrializar Manaus, gerando assim uma série de queimadas e desmatamento na região amazônica. Porém, esse plano de industrialização só foi finalizado no governo militar. Médici, no regime militar, inaugurou a obra da Transamazônica, uma rodovia que traçaria de centro-oeste até a região amazônica. Esta obra até hoje não foi totalmente concluída. E para sua confecção, desmatou uma grande parte da região centro-oeste e da região amazônica. A destruição da floresta amazônica segue em ritmo acelerado no Brasil. Dados de monitoramento por satélite divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que a taxa de desmatamento na Amazônia aumentou 34% nos últimos 12 meses, em comparação com o ano anterior. Mais de 9,2 mil km² de floresta foram derrubados nesses 12 meses, uma área equivalente a 6 vezes o tamanho do município de São Paulo, comparado a 6,8 mil km² no período de agosto de 2018 a julho de 2019. As queimadas e desmatamento na Amazônia influenciam diretamente nas relações internacionais do Brasil. Podemos perceber isso quando o aumento das queimadas influenciou no acordo Mercosul-União Europeia, assim quase fracassando se o Brasil não apresentasse resultado na luta contra o desmatamento. Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, também em sua campanha política, ofereceu 20 milhões ao Brasil para ajudar a manter a Amazônia. Esta oferta foi recusada pelo atual presidente do Brasil. Visto o tamanho da biodiversidade e riquezas da Amazônia, muitas vezes estas estão muito cobiçadas, tornando-se alvo de grandes interesses políticos e econômicos. A Amazônia possui diversas importâncias. Algumas delas estão citadas aqui. 68% da água doce do Brasil está localizada na Amazônia. Ela possui uma gama variada de funções ambientais. Destaca-se a grande produção de umidade por parte da vegetação. Há indícios de que a presença da floresta reduz a pressão atmosférica local. A Amazônia influencia muito o regime de chuvas de todo o Brasil e contribui diretamente com a redução do aquecimento global. Concluímos então que a especulação fundiária, a impunidade de crimes ambientais, retrocessos políticos, grandes obras, queimadas ou incêndios florestais, atividades das madeireiras e atividade pecuária são os principais agentes para o desmatamento da Amazônia, e com isso implacam uma série de problemas como alteração do funcionamento dos ecossistemas, alterações climáticas do mundo e do clima regional, prejuízos econômicos e sociais para o ambiente, impactos na fertilidade do solo e nos ciclos hidrológicos, aumento dos gases que colaboram com o efeito estufa, crescimento das taxas de nascimentos prematuros, aumento de mortes e doenças respiratórias nas pessoas e nos animais. Podemos combater o desmatamento e as queimadas na Amazônia por meio de implementação de políticas públicas efetivas de conservação ambiental, aumento da fiscalização ambiental, coibição da grilagem de terras, cumprimento do Código Florestal por todos, fim do desmatamento pela agropecuária, melhoria nas práticas agropecuárias, criação de unidades de conservação ambiental, demarcação de áreas indígenas protegidas por lei, apoio ao uso sustentável da floresta e com o maior engajamento da população. Também podemos ajudar apoiando ONGs como Desmatamento Zero, SOS Amazônia, Greenpeace, WWF e entre outras.